Fala pessoal, boa noite, boa noite, boa noite. Estamos ao vivo aí para mais uma live. Hoje uma live aí com o convidado Murilo. Murilo tá entrando aí. Vou colocar o título aqui. Bora falar hoje de avaliação de imóveis no digital. E aí, será que dá para falar de avaliação de imóveis no digital ou não? Hein? O que vocês acham? Show! E aí, turma, boa noite, boa noite. Estamos ao vivo aí para mais uma live, né? Com convidado. Essa semana eu tô trazendo alguns convidados aí, alguns grandes nomes da engenharia, referências em suas respectivas áreas aqui no digital, que trouxe todo esse conhecimento pra gente aqui no digital. E, cara, aproveita, né? Começa por aqui, ó. Clica nesse aviãozinho aqui, essa setinha. Manda para pelo menos 2 colegas engenheiros que eles precisam assistir isso, tá? Porque é aquela coisa, se não tiver no digital, você tá quase não existindo, né? Vou bater um papo com o Murilo já entrou aí. Vamos ver. Fala, Murilo! Olá pessoal, boa noite a todos. Boa noite, tudo bem? Tudo ótimo, para mim é sempre um prazer estar aqui conversando, batendo esse papo aí com os seguidores. Igualmente, sempre um prazer ter você aqui, né? Sempre um bate-papo incrível. Murilo, está me ouvindo bem? Tá dando para ver aí tudo certinho? Tudo perfeito. Beleza. O que você faz no digital? Conta aí um pouquinho pra gente. Repete, deu uma falhada aqui, deixa eu ver se tá a internet. Tá, pode falar? Pode? O que você faz no digital? Se apresenta aí Ah, pra tá, gente, vamos conta um lá. pouquinho sobre Vamos isso. lá. É porque já deu uma falhada bem na hora aqui da internet. Bem, vamos lá, pessoal. Para quem não me conhece, meu nome é Murilo Reis, né? Eu comecei minha carreira desde o 4º período de engenharia e logo que me formei, comecei a executar grandes obras. E aí depois comecei a brincar de fazer concurso público, né? E hoje eu sou engenheiro concursado de um banco público. E lá nesse banco eu descobri, né, as oportunidades que eu nunca tinha passado pela minha cabeça, que são a avaliação de imóveis, né? É natural para todo mundo, quando pensa em avaliação de imóveis, pensa no corretor, né? Porque o corretor vende, compra imóveis, enfim. E muitos não sabem que essa é uma área de engenharia e de arquitetura, e hoje eu tenho a possibilidade, né, de conseguir mostrar isso para muita gente através das redes sociais. E o interessante de tudo isso é que eu comecei, juntamente com a minha carreira como engenheiro, comecei uma carreira como professor. Eu até brinco que eu sou há mais tempo professor do que engenheiro. Comecei dando aula desde a faculdade, matemática, física, etc. Passei por todos os tipos de níveis, passei por escola de segundo grau, dando aula de matemática, passei por curso técnico em edificações, cheguei a dar aula em faculdade, hoje sou coordenador de pós-graduação. E, de fato, quando eu comecei aqui no mundo digital, há mais ou menos uns 3, 4 anos atrás, eu não imaginava o tamanho da projeção que isso ia chegar, né? Eu comecei encontrando uma oportunidade de fazer, de ensinar um pouco do que eu sei inicialmente presencialmente, né? Em salas de aula. Então eu fiz uma empresa de cursos presenciais, e aí eu entrei no digital mais para poder aumentar a minha capacidade de dar turmas presenciais. Então, viajava muito fim de semana para turmas presenciais. E quando eu vi que eu poderia escalar o meu negócio, né, de treinar as pessoas no digital, aí as coisas realmente mudaram totalmente de figura. Que interessante. E como que foi trazer, já vamos começar por aí, como que foi trazer principalmente essa área, né, de avaliação de imóveis para o digital? Porque é uma área que faculdade não fala dela, é uma área que a maioria dos engenheiros não conhecem, e assim, é uma área que falta engenheiro, né? Assim como perícia. Então, quando você une essas duas áreas que a galera não conhece,
Como que foi que deu aquele start em trazer esse assunto para o digital, mesmo você trabalhando em banco? Porque, em tese, você não precisaria, tá? Caiu aí? Foi só... Travou, deu uma Não, travadinha. pode falar. Então, em tese, você não precisaria tá mostrando aí no digital, né? E você decidiu fazer isso há 3, 4 anos atrás. O que foi que virou aí que você falou, cara, tá na hora de eu ir para o digital? Quando como eu falei, né, eu comecei nos cursos presenciais, naturalmente veio uma necessidade, né? Eu não podia estar em todas as cidades do Brasil ao mesmo tempo ministrando cursos presenciais. A demanda foi muito grande por eu fazer algo online, né? Então eu comecei há mais ou menos uns 3 anos atrás o meu primeiro curso online e isso catapultou muito, né? Hoje eu consigo dar aula para pessoas no Brasil inteiro. E o mais legal de tudo é que, assim, às vezes a gente não tem a noção de que o nosso conhecimento pode tanto ajudar as pessoas. Então, hoje eu fico muito feliz com os feedbacks que eu recebo, né? Pessoas que de repente estavam aí, exatamente como tu falaste, sem uma perspectiva, ainda achando aquilo de faculdade, que engenharia e arquitetura é só obra, só projeto. E quando a gente mostra para essas pessoas, né, outros mercados, né, da consultoria, seja em orçamento de obras, seja em avaliação de imóveis, é como se eu tirasse uma venda dessas pessoas, né? E as pessoas começam a enxergar. Isso é muito bacana. E exatamente esse nicho, né, possibilitou que eu exatamente mostrasse para essas pessoas algo que a faculdade, na maioria das vezes, não ensina. Então, olha só que coisa interessante. Eu preciso primeiro mostrar para as pessoas as oportunidades para elas saberem que existem. Porque, por exemplo, se eu fosse falar sobre orçamento de obras, eu tenho certeza que eu falo também, mas eu tenho certeza que 80% das pessoas já viram em algum momento, ainda que seja um nível muito raso, mas já viram, pelo menos sabem o que é. Agora, quando eu falo de avaliação de imóveis, né, e as redes me possibilitam falar sobre isso para milhares, é muito bacana porque realmente as pessoas enxergam algo que nunca passaram pela cabeça delas. Olha o que o pessoal fala, já já não terá mercado de tantos cursos online. Será que não vai ter, Murilo? Oh, meu Deus. Felipe Moreira, eu acho o seguinte, a minha opinião para ti é o seguinte, de repente você, Felipe, sabe alguma coisa que eu não sei e que tu poderia estar me vendendo essa informação, tá certo? Então, assim, eu acho natural que as pessoas que se capacitam e que têm algum conhecimento, elas com certeza conseguem ajudar alguém que precisa daquele conhecimento. E se você investiu, se você estudou, nada mais natural do que você ensinar isso para alguém. E óbvio, que tá dando só uma falhadinha, mas complementando, né, essa questão aí que, principalmente do ano passado para cá, aumentou muito. Teve gente que nunca tinha comprado nada na internet, comprou na pandemia. Teve gente que nunca tinha feito nenhum curso online, comprou na pandemia. Teve gente que tudo era presencial e teve um mundo novo aí que sem opção. Será que é o meu que está falhando ou é o do Murilo, hein? O pessoal falando que está falhando aí. Se o meu estiver falhando, vocês me avisam, tá? Teve gente que o ano passado não teve escolha. Ou se capacitava dentro de casa no computador, ou então ia ver os concorrentes passando à frente. Então, quando a gente fala nessa questão, tanto curso online, toda hora eu sou bombardeado por curso online, a gente tem que analisar duas coisas. Primeira coisa, depende da bolha que você está. Porque, às vezes, você já está interessado em um assunto e tudo que você pesquisa, tudo que você busca, tudo que você se informa sobre esse assunto, o algoritmo vai trabalhar em favor das pessoas que pagam para isso. Então, vai receber mais informações sobre isso. Entenda como o algoritmo funciona. E a outra... Pode falar. E sabe uma coisa que eu acho interessante também, até falando aqui de novo para o Felipe, que colocou isso? Que bom, Felipe, que hoje tu tem a oportunidade de aprender tudo isso pela internet, né? Antes, quando eu estudei, eu sou um pouco mais velho que a maioria de vocês que estão assistindo aqui, quando eu comecei, logo que eu me formei, era muito difícil eu encontrar um curso, uma pós,
de engenharia no mercado tradicional, né? E não existia o mundo online ainda, né? Eu não tinha essa opção de fazer um curso online. E hoje em dia, olha só que interessante que essa colocação do Felipe me fez pegar aqui para poder falar. Não só de fazer curso do que tu quiser, exemplo, aqui eu posso falar do que tu quiser mesmo. Se tu quiser hoje procurar na internet um curso de como fazer uma pizza, tu vai encontrar, né? E dentro da engenharia e da arquitetura, os mais diversos mercados. E sabe outra coisa que é bem interessante, que hoje as pessoas têm uma oportunidade única que nunca houve, é que além disso tudo, tu tem muita gente que oferece o conteúdo, ou pelo menos uma parte do conteúdo gratuito. Então, para mim, hoje aquela desculpa de que eu não tenho dinheiro para me capacitar, cara, não é falta de dinheiro. Hoje em dia é falta de interesse. Porque tem muita gente que faz mini curso, workshop gratuito. Beleza, lá no final o cara vai oferecer o curso dele, qual o problema? Mas e o conteúdo que tu pode absorver naquelas 5 aulas? Até mesmo para experimentar, para ver se é aquilo mesmo que tu quer. De repente tu descobre um novo mercado, descobre algo que faça os teus olhos brilhar e você se aprofunde. Então, não veja isso como uma coisa ruim. Veja como uma coisa ótima. E olha só, uma outra coisa aqui que eu vou falar para o Felipe. A Caixa não tem 5 laudos por mês com empresa credenciada depois desse bombardeio de curso. Pô, Felipe, eu acho sensacional isso, que eu consigo mostrar para milhares de pessoas esse mercado que antes era restrito para alguns, tá? E só para ter uma ideia, nas 2 últimas semanas eu conversei com 2 credenciados, que tá lá no meu YouTube. Um deles está fazendo de 15 a 20 avaliações por mês, o outro está fazendo 40, tá? Então, de repente, pode ser a tua região que não está legal. E aquela coisa, né? Não adianta a gente querer nadar contra a correnteza. A correnteza hoje é o digital. Seja você gostando ou não, seja você querendo se capacitar ou não, investir ou não, é o digital. Primeiro, faculdade. Pessoal aí que veio do ano passado, que ainda é estudante, ele ou não formou, ou teve sua faculdade adiada, né? Ou a faculdade teve que se adaptar e ele teve que continuar. E foi o que aconteceu com a grande maioria. Por exemplo, ontem eu conversei com a Vanessa e ela também dá aula em faculdade, né, de engenharia. E ela estava falando justamente sobre isso. Como que esse negócio do online, mesmo na faculdade, deu bom. Como que deu bom levar o conteúdo para a galera no online? Tá dando certo. Então, coisa que a gente tinha um preconceito há 1 ano, 2 anos atrás, hoje, gente, está indo por terra. Porque não tem mais essa engenharia EAD não funciona. Funciona. 2020, 2021 está aí para provar. Hoje, por exemplo, aqui em Belo Horizonte fechou tudo de novo. Os grandes locais aí do Brasil tá tudo fechado de novo. E aí, como é que você vai fazer? Você vai ficar sem trabalhar? Você está há 1 ano sem trabalhar? Se você tiver hoje há 1 ano sem trabalhar, meu filho, já foi pro saco. Né? Então, tem muita gente aí que faturamento assim, explodiu nesse 1 ano. Pessoas que às vezes não conheciam, por exemplo, a área de avaliação, outras áreas aí, tiveram a oportunidade de conhecer através do digital, através do Instagram, através aqui de cursos online, de workshop, enfim, e conseguiram se reerguer na carreira. Coisa que muita gente às vezes estava estável lá fora, no mundo normal, e foi embora, foi mandado embora, porque não tinha como, né? Então, a gente tem que, já começando já essa live, já com esse ensinamento. A gente nada a favor da correnteza. Se a correnteza hoje está dizendo, gente, é tudo online, para que você vai querer nadar contra isso, brigar contra isso e não aproveitar o que está acontecendo? Aproveite, né? E aí é bom também já dá para perceber, né? Enquanto uns não querem ir, tem cada um que não vai, tem 20, tem 100 aí que tá aproveitando e não é pouco. O Murilo mesmo recentemente deu um workshop, né, de avaliação de imóveis, que aí já engloba aquela questão de oportunidade. Você não tem que pagar para você saber que, no meu caso, engenheiro precisa estar no digital. Eu falo aqui de graça todo dia. Você não tem que pagar que engenheiro tem que fazer avaliação de imóveis, que é engenheiro que faz. É ele que faz laudo, é ele que trabalha com perícia. Você não tem que pagar para você ouvir isso. Está gratuito no do Murilo. Você paga para você saber o passo a passo.
Você paga para você saber a ordem. Você paga para saber o que fazer a cada etapa. Não é para você ter acesso à informação. A informação está aqui gratuita. YouTube está aí para todo mundo. Google está aí para todo mundo. Instagram está aí para todo mundo. As lives, né, estão aí para todo mundo. Então, assim, é um tipo de coisa que hoje não dá mais para se discutir, né? Hoje é nadar a favor e aproveitar o que tem. Beleza? Então, Murilo... Duas coisas interessantes aí para poder complementar, né, o que tu está falando. Uma é que a pandemia ela veio para acelerar esse processo. Todo mundo já sabia, se falasse com você lá em 2019, 2018, todo mundo sabia que um dia tudo ia para online, né? Então a pandemia veio e acelerou isso. Então olha só que coisa bacana. Se, por exemplo, hoje existisse uma poção mágica que todo mundo tomasse e acabasse o vírus no planeta, eu tenho certeza que muitas viagens de negócio não seriam mais feitas, porque o pessoal descobriu o Zoom, né? Eu tenho certeza que muitas faculdades permaneceriam com parte da grade EAD, porque faz sentido, às vezes, eu pegar um trânsito, engarrafamento, para me deslocar para a faculdade, para assistir uma aula que eu poderia assistir online. Claro que eu vou precisar, em alguns momentos, me deslocar para a faculdade para fazer uma aula prática no laboratório, ou fazer um levantamento, uma visita na obra. Isso nunca vai deixar de acontecer. Mas, pô, será que faz sentido eu meter engarrafamento, gastar combustível para poder me deslocar para uma faculdade para assistir uma aula que eu poderia assistir no online? Então, isso é uma coisa interessante que a pandemia veio para poder otimizar, acelerar esse processo. Então, se fosse demorar mais 5, 6 anos para acontecer, a pandemia veio e disse, não, começa logo. E outra coisa interessante, e outra coisa também interessante é que, em relação ao que as pessoas estão falando aí, que tipo assim, Neto falou assim, hoje tem muito conteúdo gratuito na internet. E que bom, né? Na minha época, encontrar um conteúdo gratuito era tão complicado. Cara, então, hoje, não era na sua, não. Eu formei aqui, ó. Eu estava em 2017, no final de 2016 que eu formei, não tinha, gente. Não tinha nem grupo de WhatsApp, que hoje assim, tudo que você pesquisa tá lá. Eu lá, 3, 4 anos atrás, não tinha isso. Imagina o Murilo, né? Um pouquinho mais pra frente. Não tinha. Hoje tem. E hoje vocês não estão aproveitando. Eu não entendo um trem desse. Hoje tu tem a oportunidade de ter ali um pouquinho do dia a dia de profissionais que você pode se espelhar, por exemplo. Eu, Murilo, que não venho de uma família de engenheiros, né? Eu, na verdade, quando fiz engenharia, nem sabia efetivamente se era aquilo que eu queria. Não tinha uma pessoa para me espelhar. Hoje tu pode se espelhar, né, em pessoas. Você pode, muitas vezes, aprender com os erros dela, para que você não cometa os mesmos erros. Então, por exemplo, às vezes, quando a pessoa fala em fazer um curso online, por exemplo, entenda que ali tem conteúdo, mas entenda que ali também tu tem um ganho de tempo, porque em vez de tu aprender no livro e meter a cara no mercado e errar custa tempo e custa dinheiro, quando você tem ali uma mentoria com um profissional, você vai ganhar anos, né, com aquelas dicas que ele vai dar, porque ele já sofreu aquilo. Agora, uma coisa só para poder eu passar de novo para ti, Camila, que aqui o orçamentista colocou, que é uma coisa que tem que tomar muito cuidado. A gente, claro, né, a internet possibilita isso, mas a gente tem que saber filtrar. E aí o orçamentista botou bem aqui. Então, claro que a gente, para poder ministrar um curso, uma palestra, a gente tem que se certificar de que aquela pessoa efetivamente tem experiência. Porque no mercado da engenharia, da arquitetura, quando dá uma crise, muita gente quer ir para o online, mas vai de qualquer jeito e aí acaba de consumir um conteúdo que, como foi falado aqui, não seja como viveu aquilo. Então, busque referência daquelas pessoas antes de você, né, fazer um investimento. E aí você falou muito bem, né? A questão do filtro. A internet ela é muito mais fácil você filtrar do que no mundo físico. Porque você tá aqui, cara, a pessoa faz live, você assiste, você percebe se a pessoa sabe ou não. Você tá vendo ela ensinando algo, você sabe se aquilo tá certo ou não. Isso é filtro, isso é filtro. E aquela coisa, você busca se espelhar em pessoas que você conecta, em pessoas que você confia, em pessoas que você vê que vai agregar na sua vida, na sua carreira. Não é qualquer um. E o grande erro hoje que acontece é esse, é você querer seguir todo mundo,
você querer seguir as áreas de todo mundo e no final você não segue nada. Então já começa por aí, começa a filtrar a galera que você segue hoje, começa a filtrar a galera que você vai pagar para aprender, porque querendo ou não, mexe no bolso, né? Quando mexe no bolso, o filtro aumenta. Como que você filtra aí, gente? Assiste live. Vê o cara fazendo ao vivo. Vê o conteúdo da pessoa. Vê se essa pessoa realmente produz conteúdo ou está só vendendo. Vê a experiência, vê com o que a pessoa atua, vê se tem resultado. E o digital, hoje, ele possibilita isso. O seu currículo hoje é os seus resultados. Não tem essa de, eu sou especialista em não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, e no final não é nada. Se a pessoa tem resultado, ela pode ser só ensino médio, mas ela vai te ensinar o que ela aprendeu. Então, a internet hoje possibilita isso. Por isso que o Murilo falou lá com o Felipe, Felipe, pode ser que você tenha algo aí que eu não sei. Por que você não está me vendendo para eu aprender com você? Entendam isso. Tem gente que fica milionária. Alguém pagaria para ter esse conhecimento. Tem gente que fica milionário ensinando a mexer no Excel. Tem gente que fica milionário ensinando a usar o AutoCAD, o Revit, enfim, fazer orçamento. Orçamento, entendeu? Então, é a gente começar a filtrar. Como que você filtra? Realmente vai depender de você ir lá e acompanhar a pessoa. Porque só de ver, às vezes, uma coisa ou outra já comprou? Não. Para isso que existem essas jornadas. E, inclusive, eu vou fazer uma jornada. Assiste aí, que depois eu vou vender a comunidade em rede digital. Já fica a dica. Então, tem lá os workshops da vida para você assistir, para você pegar aquilo ali, para você ter um experimento da pessoa como professor. Basicamente é isso. Não é essa, eu já vou pagar, não vou pagar, como é que é? Cara, tá aí de graça, assiste e vê. Olha, gostei. Olha, não, isso aqui não rola. Entendeu? Então, comece a fazer esse filtro aos poucos, tá? Porque quando você tem isso em mente, você não vai nem perder mais seu tempo sabendo quem é que fala, o que não vive e quem não fala. Você não vai ter nem tempo para isso. Você vai ter aluno para cuidar, você vai ter turma aí para fechar, lançamento para fazer, conteúdo para produzir, live para fazer, que isso daí é detalhe. E hoje o que bem tem é isso. Inclusive na área da engenharia. Vira e mexe é uma reportagem de gente que nem é engenheiro, nem é arquiteto, ensinando. Mas e aí vai fazer o quê? Se nem o CREA, que é o CREA, faz nada, quem somos nós? Aí o que a gente faz? Faz melhor, ensina melhor, transforma melhor. Basicamente é isso. Usem a internet de novo. Usem a internet a favor de vocês e não ficar buscando coisinhas. Porque quanto mais a gente procura, aí você vai, né? Aí faz aquela bagunça toda e no final não faz nada, né? Então comecem já com esse filtro, esse pensamento, a mente mais aberta, entendendo o negócio por um todo e aproveita o que tem de bom. Olha o tanto de gente que tem de boa aí. Gente boa, que ensina lá na prática, tá lá todo dia ensinando, tá ensinando você a crescer, tá ensinando você a atuar em uma área nova, tá ensinando você a fazer algo que a gente há 3, 4 anos atrás não tinha ensinando aqui. Quando eu comecei minha carreira como engenheira, eu tinha que ir presencial aprender. Perícia, quando eu comecei a aprender perícia, eu fui aprender com advogado. Não foi nem engenheiro, que engenheiro ensinava isso. Entendeu? Então, usem isso ao favor de vocês, tá? Pois bem, depois, né, desses... Ai, gente, é isso aí. Murilo, hoje também você fala de orçamento, né? São áreas aí que o engenheiro, inclusive eu quero até conversar um pouquinho sobre isso, porque orçamento a gente sabe que engenheiro faz, desde os primórdios, né? Desde o primeiro período você sabe que engenheiro faz orçamento. Avaliação de imóveis, não. E aí, como é que é essa questão? O que você sente aí em questão de produzir conteúdo, em questão de estar levando essas oportunidades dessas duas áreas? Olha só, exatamente. Como eu atuo nessas duas áreas, uma das áreas eu preciso primeiro mostrar para as pessoas oportunidades, né? E até mesmo, no caso de avaliações, mostrar para eles que a avaliação não é só para banco. Na verdade, eu até mostro no meu minicurso que o pior cliente que tem é o banco, porque tu recebe um valor tabelado, quando você pode ter diversas outras possibilidades, né? Onde você pode apresentar os seus honorários, tá? E, inclusive, aí tem uma relação muito direta com a perícia judicial também.
Agora, na área de orçamento de obras, o desafio é outro. Por quê? Porque às vezes as pessoas viram na faculdade alguma coisa sobre orçamento, mas o que as pessoas demoram para acordar para a necessidade é que eles muitas vezes não percebem que quando você sai da faculdade, você sai com um título, né? Porém, sendo bem sincero, você sai com praticamente zero de conhecimento. Você sai, eu costumo comparar que você sai um oceano de conhecimento com um palmo de profundidade. Tu sabe superficialmente sobre muitas coisas, né? E a área de orçamento, por envolver apenas as 4 operações, né? Então, por exemplo, quem está tendo dificuldade aí com integral, com derivada, saiba que existe uma área da engenharia que você vai trabalhar com mais, menos vezes e dividir. É a área de orçamento de obras, né? Só que aí o que acontece? As pessoas pensam, aquilo que eu vi na faculdade eu já sei fazer um orçamento. E aí o que acontece, o que as pessoas não percebem é que em 3 ou 4 ou 5 aulas que tem na faculdade sobre esse assunto, que raras são as faculdades que ao menos tem uma disciplina inteira sobre isso, às vezes é um pedaço de outra disciplina, em 4 ou 5 aulas tu não vai conseguir aprender a fazer um orçamento. E aí muita gente sai da faculdade achando que sabe fazer orçamento. E o que hoje eu deparo no meu trabalho é que 80, 90% dos orçamentos que a gente recebe, a gente tem que mandar devolver aquilo, porque tá um nível muito baixo, as pessoas não sabem, né? E é uma área que também tem outra coisa, não tem uma norma técnica ainda. Se eu quero fazer um projeto de um prédio, eu sei que eu vou ter que pegar, por exemplo, a norma 6118 de concreto armado. Se eu quero fazer um orçamento de obras, eu não tenho uma norma técnica ainda. Então isso significa que as coisas vão mudando muito rápido, né? E olha só que coisa interessante. Quando eu tenho algo que muda muito rápido, eu preciso estar todo o tempo atualizado. Tu tem 2 opções para isso. Tu ficar correndo atrás desse conhecimento ou tu participar de uma comunidade onde esses conhecimentos, toda vez que são atualizados, tu fica sabendo, né? Através dos colegas, através do professor. Então, é uma outra área bastante interessante, né, para poder ser explorada, exatamente porque o nível dos profissionais que saem da faculdade na área de orçamento é muito baixo, né? As pessoas saem com um conhecimento muito superficial. E aí, muitas vezes, quando eu convido o pessoal para fazer, por exemplo, um workshop, um mini curso, que eu mostro algumas coisas, algumas ferramentas, algumas legislações sobre o assunto, o pessoal, poxa, eu não sabia, nunca passou pela minha cabeça essas coisas. Então a gente tenta aí desmistificar algumas coisas e mostrar que o oceano é muito mais profundo do que o que a gente vê quando sai da faculdade, que é só um palmozinho e olhe lá. Faculdade, ela literalmente ela serve para você conhecer o que tem, né? Para você ter um norte. Aí depois a comparação você decide. Eu tenho duas analogias para isso. A primeira é que a faculdade é como se fosse uma sala toda escura, onde o professor abre a porta e te mostra, ó, aqui é a área de estruturas. Mas quem vai entrar naquela porta e caminhar lá para adquirir o conhecimento é você. Não ache que você vai sair da faculdade um profundo conhecedor de qualquer coisa. Não vai. Ou a outra comparação que eu dou com isso também é com o iceberg, né? O que o professor consegue te mostrar na faculdade é a pontinha do iceberg. Vai caber a você, né, mergulhar ali para poder buscar aquele conhecimento que está abaixo da superfície. E uma coisa interessante, quanto mais profundo tu for nessa busca do conhecimento, menos concorrente tu tem. Porque várias pessoas vão ficar ali no superficial e você vai mergulhando. Até que chega um ponto em que você não tem mais concorrente, né? Você passa a se tornar uma referência no assunto e aí você não precisa mais disputar preço, né? Você vai botar o seu preço e as pessoas vão lhe contratar. E aí, já que a gente está falando do digital, o digital é uma possibilidade muito grande de você conquistar essa autoridade. Já aconteceu muitos casos comigo, muitos, quase toda semana. Tem pessoas do Brasil inteiro que me chamam no direct, me oferecendo um serviço, querendo que eu preste uma consultoria, etc. e tal. Por quê? Porque as pessoas veem eu falando sobre aquilo assimila na cabeça das pessoas. Pô, orçamento. Faz tempo que aquele engenheiro lá, como é o nome dele? Murilo Reis. As pessoas vão vindo atrás de mim por conta dessas questões aí, né? E quem me dera que eu tivesse
que meu dia tivesse 48 Braço, né? horas. Fazer tão estranho. Como só tem 24, eu acabo encaminhando isso para os meus alunos, né? Então, quando, por exemplo, serviço. Murilo, eu quero um orçamento no Rio de Janeiro. Eu digo, olha, eu não consigo te atender aí, mas espera aí que já a gente arruma uma pessoa. Aí eu mando nos meus grupos, né, de alunos e algum aluno nosso vai atender o profissional, o serviço lá no Rio de Janeiro. Isso é interessante. Juntando, né, mais uma dessas analogias aí, uma analogia que me falaram na faculdade foi uma que você olha assim e fala, cara, faz todo sentido, né? A faculdade são aquelas plaquinhas lá do supermercado, que fala cada nicho. Tem lá, se está a área lá de estruturas, tem a área lá de concreto, metálicas, não sei o quê. Você conseguiu ver que existe. Agora, para você se especializar e saber qual que você quer ser uma referência, uma autoridade, é você aprofundar nela. No supermercado a gente olha, tem lá laticínios, tem não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Você tem que saber qual é que você foi buscar lá, ué. Aí você vai lá, entra no corredor, analisa isso. Ah, esse aqui. Então, a engenharia acaba sendo, né, digamos assim, um supermercado também de opções. E a civil, então, nem se fala, que é cheio de coisa. E a gente não consegue nem conhecer tudo. Por exemplo, algumas das coisas que a gente não conhece. Avaliação de imóveis, incêndio, projeto de incêndio. Tem muita gente que não sabe nem que é engenheiro que faz isso. E é uma área que falta profissional, né? Então, tudo... Por isso que a gente fala, conhecimento é poder. A informação hoje, gente, ela é aquela moeda de troca. Hoje, se você tem informação, você tem uma mina de ouro nas mãos. Cabe a você transformar essa informação em um negócio. E hoje, a gente está vivendo em uma era que esse negócio é digital. Precisa ser digital. Talvez você queira conciliar os dois, que é o que a maioria dos engenheiros faz, né? Que é você usar o digital como uma janela para as pessoas te conhecerem, para aí sim você conseguir cliente, para aí sim você conseguir se tornar uma referência na sua cidade, para aí sim você conseguir parcerias e por aí vai, né? E aproveitando, eu quero entrar um pouco nesse assunto, Murilo, porque você trabalha em banco, né? E você também decidiu criar um negócio extra, né? Que é o digital hoje e há um tempo atrás era o presencial. Como é que é, né, essa conciliação? Porque muita gente escolhe, eu quero trabalhar só em tal coisa, eu quero ser concursado, eu quero trabalhar em obra, eu quero não sei o quê, e esquece que pode linkar o útil ao agradável. Como foi que você fez linkou isso daí, né? Eu no início da carreira trabalhava com obras, né? E depois no banco passei a trabalhar mais com orçamento de obras e com avaliação de imóveis. Então, para mim, se tornou muito natural, né, falar sobre isso, ensinar sobre isso, porque é o meu dia a dia. E principalmente mostrar às pessoas que existem as oportunidades nessa área. E o que acontece é que hoje, claro, né? Eu entendo que as pessoas têm diversos perfis, né? Tem pessoas que gostam da tranquilidade e acabam até se acomodando quando conseguem uma boa oportunidade. Então eu falo muito isso, que eu teria tudo, né? Pelo salário que eu ganho como engenheiro concursado, eu teria tudo para estar tranquilinho e ninguém nem saber quem era engenheiro Murilo Reis, né? E tem pessoas que querem ser uma referência para outras, ser visto como autoridade, construir algo a mais, deixar um legado, né? E eu sou desse segundo. Então eu sempre fui aquela pessoa multitarefas, né? Que eu sempre fiz muita coisa ao mesmo tempo. Óbvio que em alguns momentos, para que você possa fazer as coisas com qualidade, você tem que trabalhar mais do que as 8 horas por dia, né? Então não é aquele negócio de eu trabalho aqui 8 horas por dia no banco, beleza, mas muitas vezes eu vou chegar em casa e vou fazer uma live aqui, vou preparar uma aula para os alunos, vou fazer aula ao vivo com os alunos. Às vezes no fim de semana eu tenho que gravar aula, então eu tenho que fazer alguns sacrifícios, né, para que eu possa conseguir conciliar. Agora, claro, tem duas coisas aí que são para mim fundamentais. Uma, pessoal, é que vocês vão perceber na carreira de vocês que chega um momento que o dinheiro não é o mais importante, né?
a gente começa a se satisfazer com outras coisas. E hoje o meu propósito é ajudar as pessoas. Então, você não perceber, quem me segue aí no meu Instagram, que eu, quando vejo assim as pessoas falando no grupo, poxa, fiz a minha primeira avaliação, fiz isso, eu faço questão de expor aquilo para mostrar que, poxa, eu consegui dar um caminhamento para uma pessoa que às vezes tinha largado a engenharia. Eu tenho alunos que estavam há 7 anos longe da engenharia, estavam fazendo outras coisas, vendendo marketing multinível aí, nem sei como é o nome desse negócio aí. Marketing multinível, Não, mas eu ia falar o nome da marca, eu esqueci. Pirâmide, Rinodê. Rinodê, essas coisas. E, pô, tu vê uma pessoa que tinha largado a engenharia, agora tá aí sendo almejado pelas empresas, por exemplo, esse caso, esse exemplo que eu dei, ganhando licitações. Cara, não tem coisa mais gratificante do que isso. É o tipo da coisa, né? Deus o livre, mais um dia vai chegar o meu momento de partir, né? Mas essa semente que eu plantei, ela vai ficar ainda muito tempo aqui. Essa pessoa que hoje é mais nova que eu, né? Vamos imaginar que eu vou partir para o céu com 100 anos, ele vai ficar até os 120. Ele vai falar, pô, isso aqui que eu sei foi aquele engenheiro que me ensinou. Isso para mim não tem coisa melhor, né? Poder plantar essas sementes e deixar um legado. E eu me sinto extremamente lisonjeado e grato por poder ter hoje essa oportunidade de falar com milhares de pessoas. E o mais interessante de tudo, quem está assistindo a gente aqui, qualquer um daqui pode. Escolha aquilo que você sabe e que outras pessoas não sabem e comece a explorar isso, a ensinar isso. Tenho certeza que você que está aqui assistindo a gente tem algum conhecimento que as pessoas não têm e até pagariam por isso. Basta que você descubra. Exato. Tem vira e mexe, né? A grande dúvida, né? A grande questão quando o pessoal chega, que inclusive, né, todos os dias aqui, segunda a sexta, eu estou fazendo uma linha na rota, né? Que é uma espécie de mentoria com os seguidores, onde eles entram ao vivo e me perguntam, e a dúvida mais frequente é essa: eu não sei do que falar ainda não descobri do que falar, eu atuo em obra, eu atuo em tal coisa, o que eu vou falar? O que seria interessante falar? E uma das coisas que eu falo, inclusive, gente, fica a dica para vocês, é papel e caneta. Pega o papel e caneta, pega a caneta, pega o papel em branco e anota. Anota tudo o que você sabe. Filtra isso tudo aí que você sabe e vai separando. Eu sei isso, mas eu me canso, é um negócio que eu não gosto de fazer. Eu estou fazendo por obrigação, talvez. Corta. Até chegar naquele negócio ou naqueles principais que você fala, cara, eu faria isso daqui de graça. Isso aqui mudou minha carreira e pode mudar a carreira de um monte de gente. Aí sim você vai encontrar o que a gente chama de propósito, né? Pelo menos aquele primeiro passo. E esses primeiros passos, eles devem ser seguidos um do outro. Por quê? Por exemplo, eu comecei aqui no digital falando de dicas de engenharia. Era a minha vivência na época, quando eu comecei. Eu trazia aquilo que eu estava aprendendo na pós, eu trazia aquilo que eu queria ter visto na época da faculdade, eu não via. Então, eu comecei assim. Depois eu comecei a focar em perícia judicial. Foi minha primeira área de atuação como engenheira, foi uma área que eu me encontrei como engenheira e decidi falar sobre isso, dar palestra e tudo mais. Mas só o ano passado eu decidi ensinar. Então, olha o tempo que leva. Aí, o ano passado, eu descobri algo novo aí que fez meu coração cantar muito mais do que perícia, por exemplo. Que é essa questão aqui do digital. E aí eu falei, cara, por que não? Né? Por que não ensinar os engenheiros a usarem o digital a favor deles? E aí foi onde eu consegui filtrar e analisar a situação. Falei, cara, olha só, é isso. Aí depois, quando você olha para trás, tudo se encaixa, né? Você vai olhar lá o negócio e fala, cara, olha só, estava na minha frente, eu não tinha percebido. E independente do que seja, talvez seja a questão do orçamento, talvez seja a questão das estruturas por exemplo, de pontes, estruturas aí de obras especiais, talvez seja estrutura metálica, talvez seja perícia judicial, perícia extrajudicial, criação de laudo, elaboração de laudo. São detalhes que esse detalhe, gente, tem muita, mas muita gente que não sabe. E é esse detalhe que é o que a gente chama de informação, que você tem uma mina em sua mão.
E basta você ofertar, você falar dela, para que mais pessoas consigam aprender com você, para que, quem sabe, você se torne o seu propósito de vida, você trabalhar de graça, que seja, depois, né, já tá bem e tudo mais, você trabalharia de graça. Mas por ver mensagem, por ver depoimento, por ver um ou outro falando, Camila, ano passado aconteceu demais isso. O pessoal que tinha largado a engenharia, tem aluno que largou, trabalhou 20 anos com obra, cansou de obra, ficou uns 4 anos parado e descobriu a área da perícia, a área de laudo, inspeção predial comigo. Quando você recebe uma mensagem dessa, como o Murilo disse, você fala, é isso daí, é isso daí. Porque, cara, ainda mais numa era que a maioria dos engenheiros viraram Uber. A maioria. A gente, de 2016 para cá, você só via engenheiro virando Uber. Aí você encontra alguém que, você pode fazer essa pessoa trabalhar de casa, fazer o próprio horário dela, usar o digital para alcançar mais pessoas, para ganhar mais, até mais do que o piso salarial do engenheiro, para ter mais tempo com a família, para se tornar uma inspiração para outras pessoas. Cara, isso que é coisa melhor? Não tem. E o melhor disso tudo é que você é muito bem remunerado por isso. Por quê? Porque você comprar uma água dessa aqui, é um preço X em um supermercado. No outro, o preço é parecido. A informação não tem isso. A informação é sua. A informação você vende pelo preço que você acha que vale. Então, a gente está vendo até nisso daí tem essas vantagens, né? Então, isso daí é bem interessante em quesito de umas novas oportunidades, tá? Então, E uma coisa já fica a dica aí. E uma coisa interessante, Camila, é que às vezes as pessoas, quando falou assim, que as pessoas às vezes não sabem sobre o que elas vão falar, e às vezes elas ficam assim, poxa, eu não vou falar sobre perícia judicial, porque nessa área já tem a Camila. Mas não importa, porque cada pessoa tem o seu jeito de comunicar. Então, de repente, tu pode pegar uma informação que às vezes a Camila até sabe, mas só que você conseguiu mostrar para a sua audiência, para aquelas pessoas que estão ali buscando essa informação, de uma forma diferente do que a Camila. Então, não fique com esse receio. Deu uma travadinha aqui. Hã? Deu uma travadinha aqui, não escutei nada. Não sei se tá. só aqui. Eu estava dizendo que as pessoas não precisam ter receio de que eu não posso falar da área tal porque já tem uma referência no assunto. Não, porque você pode falar de uma forma diferente, falar para um público diferente. Exatamente. Porque é aquela coisa, né, gente? Pode ter uma pessoa que fala de tal assunto com uma característica X, outra pessoa que fala do mesmo assunto com a característica Y. E o que é a característica? Às vezes até o tom que a pessoa fala. Você vai falar, opa, gostei dessa, e a outra, não estou suportando ouvir a voz dessa pessoa. Tem gente que você vai ver que a experiência dela bate muito com a sua. A vivência dela bate muito com a sua. A história dela bate com a sua. Você fala, cara, eu quero aprender com essa pessoa. Talvez um outro ensine até melhor, que acontece muito. Mas você ensinando, às vezes, no começo, passa um tempo e vai. O importante é começar. Vai ter gente que vai espelhar em você. Vai ter gente que vai querer te pagar para aprender com você e não com, às vezes, o top 1. Acontece. Por que que isso acontece? Se fosse no físico, seria mais diferente, né? Porque primeiro a pessoa fecharia para depois ela ver o serviço. Aqui não. Você tem amostra grátis aqui todo santo dia. Entra em live, vê o conteúdo dessa pessoa, vê o YouTube dessa pessoa, vê os vídeos dessa pessoa. Aí você vai começar a olhar e falar, meu Deus, Camila, Murilo, tal, quando é que você tem turma? Eu quero aprender com você. Eu vivenciei isso essa semana, não sei o quê. É isso, né? E tudo isso porque você decidiu abrir a boca para falar. Porque acontece muito, né, a gente ter vergonha de falar. A gente não querer ir, não querer levar o negócio. Sendo que você fica com medo, já tem um Murilo que fala de orçamento. Mas às vezes a forma que você ensina algo aí mais, sei lá, alguma coisa diferente, algo seu que você, sei lá, um método seu, alguma coisa sua, as suas experiências, outras pessoas vão identificar com você. Outros com o Murilo, outros com o João, outros com a Maria. E assim o ciclo vai rodando, né? A economia vai girando aí, assim como existe no mundo físico.
Tem engenheiro que ganha um cliente, às vezes por chegar lá e por conversar na vistoria de uma maneira que o outro não conversou. Às vezes por ter um cartão de visita impresso. Às vezes por ter uma agenda personalizada. Às vezes por entregar uma proposta bem cuidada. Então são detalhes. E aqui é a mesma coisa. Aqui os detalhes, eles ganham espaço. Entendeu? Então, muito boa essa colocação aí. E, cara, é bem isso mesmo. Bem isso mesmo. Completar mais alguma coisa, Murilo? Acho que deu pra gente abordar bastante, né, aí sobre esse quesito. Independente de dizer se é uma área conhecida, se é uma área nova, o foco é sempre olhar a nossa experiência, o que a gente sabe, e trazer. Porque vai ter gente aqui do outro lado que quer ouvir isso, que precisa ouvir isso, né? Exatamente. E outra coisa também que é importante as pessoas perceberem é que é muito mais fácil, né? Eu sei que muita gente tem receio de começar porque acha que não tem habilidade em fazer um vídeo, enfim. E se vocês tiverem a paciência de ir lá no meu Instagram, nas primeiras postagens, né? É horrível, né? Então, assim, fazer... Se você esperar o momento certo para fazer, você não vai fazer nunca. Então, você vai começar mesmo as primeiras postagens todas. Tem até uma frase que diz, né, que diz assim, se você não sentiu vergonha do seu primeiro trabalho, é porque você começou tarde demais, né? Todo mundo vai ter vergonha do primeiro post, do primeiro vídeo, faz parte do aprendizado. Mas é importante lembrar que tu não vai começar grande, tu vai começar pequeno mesmo, falando para pouca gente. E aí, com isso, tu vai crescendo, crescendo, crescendo. E garanto para vocês uma coisa, é muito mais fácil se expor aqui de frente de um celular do que se expor numa sala de aula, por exemplo, lá com as pessoas te olhando. Então, eu sei que muita gente trava nisso, mas entendam que faz parte. E outra coisa interessante, não se deixem levar pelos amigos que vão ficar ali criticando. Porque no início lá, vai ter gente dizendo, blogueirinho, não sei o que e tal. Pessoal, olha, ignora. Lá na frente, tu vai perceber que essas pessoas vão vir te pedir dica, enfim, vão te admirar por você se expor. Então, percam a vergonha e comecem aí a produzir no digital. Inclusive, né, o primeiro sintoma aí de que você está começando bem é ser chamado de blogueirinho. Você viu família, você viu um amiguinho, não sei o quê, blogueirinho, é sinal que você está no caminho certo. E o Murilo falou umas coisas bem interessantes e, cara, é muito verdade. Quem não tem vergonha no primeiro vídeo, do primeiro story, gente, é porque, assim, eu nem acho que é a questão de ter começado errado, porque é algo novo, é algo que você está conhecendo agora e você só vai melhorar fazendo. A grande questão é o quê? Story. Eu tenho vergonha de aparecer no story, eu não sei falar, eu não sei o quê, parará, pororô. Cara, vira e mexe, eu coloco o meu primeiro story aqui. Era literalmente um robô falando, gente. Era um robô falando. E olha só, né? O primeiro story foi em 2018. A gente está em 2021. 3 anos depois, que foi em fevereiro, 3 anos depois... Tô longe de estar a melhor em oratória, tô longe, ainda falta muito. Imagina daqui 5 anos, quando eu estiver vendo as lives de hoje, quando eu estiver vendo os vídeos de hoje. É aquela coisa, a pandemia começou há 1 ano atrás. Imagina se o seu primeiro story fosse há 1 ano atrás, seu negócio fosse há 1 ano atrás, o seu primeiro post fosse há 1 ano atrás, como que estaria hoje? E a gente esquece isso porque fala, mas isso aqui vai passar rápido. Mas eu não tenho dinheiro para começar. Eu não tenho dinheiro para contratar um design. Eu não tenho dinheiro para não sei o quê. Eu não sei o quê. Canva é gratuito. As ferramentas hoje, assim, quase todas são gratuitas. Pelo menos uma boa parte da versão é gratuita. Você só precisa abrir seu celular. Instagram é lindo, maravilhoso. Assim, um presente de Deus na nossa vida. Eu tô com filtro aqui, ó. Vocês nem estão vendo a olheira? Entendeu? Você abre uma live aqui, ó, põe o filtro, tá aí, ó, tá maquiado, entendeu? Então, vocês podem estar usando isso a favor de vocês. Começa com story. Daqui a pouco já tem 2, daqui a pouco 3, daqui a pouco 10, daqui a pouco 100. Daqui a pouco vocês estão fazendo uma live por semana. Daqui a pouco é 2 lives por semana, uma live todo dia. Daqui a pouco já tá fazendo live sozinho.
tá dando aula, daqui a pouco tá com um curso aí rodando, tá ensinando, tá dando mentoria e por aí vai. Lembrando, é uma constante evolução. Não tem essa de já querer começar hoje, querer fazer o que, por exemplo, o Murilo faz hoje. Porque o Murilo começou há muito tempo atrás. Mas você vai começar hoje, e daqui 5 anos, daqui 1 ano, você vai olhar e falar, cara, ainda bem que eu comecei. Porque senão, vai chegar 1 ano depois, você vai falar, meu Deus, o que que eu esperei? Aí o coleguinha lá, que muitas das vezes é pior do que você, em quesito sei lá, de conhecimento, em quesito de ser um profissional, às vezes até menos qualificado que você, tá bem melhor do que você. Por quê? Porque ele decidiu fazer o que tinha que ser feito. É aquela coisa, né? A gente vive no mundo dos adultos. Você não faz só o que você gosta. Quem é que gosta de trabalhar 15 horas por dia? Quem gosta de trabalhar 16? Mas tem coisa que tem que ser feita. Entendeu? Então, usa isso para a vida, né? Serve para qualquer coisa. Qualquer coisa. E a Camila falou sobre isso, esse negócio de começar, né? Eu sempre falo isso, que se a gente for esperar as oportunidades perfeitas, a gente nunca começa, né? Quando eu montei a minha empresa, lá, inicialmente de curso presencial, lá em 2015, foi um momento que eu estava com menos condições de toda a minha vida, condições financeiras. Tinha me separado, estava com uma série de problemas, enfim, estava mesmo ruim de grana. E quando eu pensava em começar, eu sempre penso assim, eu preciso ter, por exemplo, vou começar no digital. Eu preciso ter um celular top. Eu preciso não sei o quê. Quando a coisa me imprensou, eu tive que começar do jeito que deu, né? Eu lembro que até a garrafa de água que eu levava para meus alunos, eu levava ela congelada num litro, porque eu não tinha dinheiro para comprar um gelágua no início. Então, ou seja, se eu fosse esperar eu ter condição de comprar um gelágua, comprar 10 computadores, uma impressora, eu nunca tinha aberto minha empresa. Então, você pode começar com o que você tem hoje. E como a Camila falou, tem muita coisa gratuita. Até hoje, sou eu que faço 90% das minhas postagens, tá? Uma ou outra eu tenho, quando eu vou lançar um curso ou um workshop, eu terceirizo, que é fazer uma coisa, né, melhor e tal. Mas, assim, do dia a dia, eu que tenho que fazer. Por quê? Porque ninguém vai conseguir me substituir em produzir conteúdo. Ninguém vai ter o meu jeito de transmitir o conteúdo. Então, eu não consigo contratar uma agência para fazer isso por mim. Eu tenho que pegar ali aquela notícia do dia, escrever com a minha linguagem, fazer uma postagem rápida. E, pessoal, eu sei que no início vocês vão pensar, poxa, mas isso vai demorar. Hoje em dia, às vezes, tem coisa que eu faço em 5 minutos. Eu abro ali meu Canva rapidinho, edito ali, mudo as cores e mando embora, né? Mando a postagem para o Instagram, enfim. Então, hoje em dia, isso é muito tranquilo. E uma outra coisa também que a Camila falou sobre a questão de aprender, e essa vergonha que a gente tem no início, e essa coisa que a gente vai fazer mal feito mesmo no início, tem um economista que eu sigo no Instagram, talvez alguns de vocês conheçam, chamado Ricardo Amorim, né? Ele foi eleito uma das melhores palestras do Brasil e tal, e ele pegou e disse assim, poxa, as pessoas falam que na palestra eu fui eleito como a melhor palestra do Brasil. E, mas eu já fiz isso 2.000 vezes na minha vida, eu já dei 2.000 palestras. Se eu não tivesse aprendido depois de 2.000 palestras, é porque eu era muito ruim nisso. Então ele falou, não, minha primeira palestra foi ruim. Mas, depois de eu fazer isso 2.000 vezes, é claro que hoje em dia é melhor. Então, obviamente que vocês, no início, vão ter dificuldade, não vai ficar o design mais bonito. E volto a dizer, se vocês não acreditam nisso, vai lá no início do meu Instagram, vocês vão olhar umas postagens horríveis. Eu fazia minhas artes, né, meus criativos no PowerPoint ainda. Era assim, a coisa triste, mas tá tudo lá. Caraca! Vai olhar. É aquela coisa, né, gente? Tem que começar. A prática, ela leva à perfeição, né? Então, do mesmo jeito, às vezes a nossa primeira prova foi ruim, mas a sua 10ª prova você acostumou com aquilo, você pegou o jeito daquilo. Seu primeiro story vai ser ruim, seu primeiro post vai ser ruim, sua primeira live, então, nem se fala. Mas vai passar um tempo, você vai olhar para aquilo e vai, olha só,
isso daí é um post inspiracional para você lá na frente. Falar, olha, gente, olha como é que eu comecei. Mas eu fui fazer, eu fiz o que tinha que ser feito. Hoje, sou um pouco melhor. Imagina daqui 1 ano, imagina daqui 2, como é que vai estar. Então, é uma constante evolução. A gente fala que a engenharia ela é só o primeiro passo. Porque você precisa sair de lá e se especializar. Você precisa continuar estudando. Eternamente você continua estudando. Murilo tá aí, olha um monte de livro aí atrás. Continua estudando. Continua estudando. E aqui é a mesma coisa. Você vai continuar melhorando a cada dia. Seja, às vezes, em um formato de post, seja em uma maneira de falar, uma linguagem, e por aí vai, tá? Murilo, para a gente finalizar, o que você falaria para esses engenheiros aí que estão saindo da faculdade agora, recém-formado, e que estão buscando o seu espaço no mercado hoje, em 2021? Primeira coisa é filtre as suas redes sociais, porque você tem que entender que suas redes sociais é uma ferramenta poderosíssima de adquirir conhecimento e de monetizar o seu conhecimento, né? Então, filtre aí, em vez de seguir o Whindersson Nunes, BBB, Carol Conká, começa a seguir os perfis aí que te agradam, para que você possa identificar as pessoas com quem você se espelha e que você tem como referência, para que você possa definir o seu nicho, né, e buscar o conhecimento, para que você possa, então, pegar aquele conhecimento, né, e transformar isso e começar também a ajudar outras pessoas. E uma coisa interessante, às vezes a gente não precisa inventar a roda, né? Várias vezes eu estou no meu Instagram aqui, aí eu olho uma postagem de uma outra pessoa, eu me inspiro naquela ideia e faço uma outra postagem com as minhas palavras, né? Ou seja, dou o meu toque naquela questão. Então, às vezes, nem tudo se cria. Às vezes você copia, mas fala, não copiar, Ctrl+C, Ctrl+V. Você dá ali o seu toque e transmite a mesma mensagem com o seu jeito. E às vezes você vai identificar isso com a pessoa que lhe segue aí. E tem vários alunos nossos aí que eu estou feliz aí de ver, Pedro Augusto, a Luiz Heleno, Paulo Renato, a Mauri, muita gente aí, o Lucas Soares, enfim, muita gente bacana aí que está aqui assistindo a gente. Show de bola. Murilo, obrigado aí pela presença, pelo bate-papo. Quem sair dessa live não teve, pelo menos, a cabeça, né, explodindo aí várias vezes, tá? Não prestou atenção, porque foi uma baita chacoalhada mesmo, né? E às vezes a gente precisa para começar a agir, tá? Então, obrigado aí pela presença. Foi sempre um prazer conversar com você, principalmente alguém aí que tá bombando aí, bem legal mesmo. E cada vez mais, né, transformando engenheiros aí. Então, muito obrigada pela presença, pelo bate-papo. Pessoal aí, um abraço. Turma, seguinte, inscrições abertas aí, ó, Jornada do Engenheiro Digital. Sai lá no link da bio, se inscrever. 100% online, 100% gratuito. Aproveita, porque vai ser a chance aí para você sair do anonimato e ingressar aí na engenharia digital, tá? Então, tamo junto. Amanhã, 12h12, tem live. Amanhã vai ser análise de perfil, hein? Então, quer ter seu perfil analisado aqui? Esteja ao vivo. Eu vou chamar alguém aí pra gente analisar no ao vivo, tá bom? Murilo, um abraço. Pessoal, boa noite. Até amanhã.